Você já deve ter ouvido falar de casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou o Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. E hoje nós vamos analisar aqui um caso que causou muita comoção em Brasília, o caso de Marco Antônio Velasco. Em 10 de agosto de 1993, um indivíduo de nome Gengis Kane Braga, na companhia de mais 5 rapazes e mais 5 menores de idade, perseguiram e espancaram até a morte o adolescente Marco Antônio Velasco Pontes, de apenas 16 anos. O crime teria ocorrido em virtude de um desentendimento que os réus, que eram parte de uma gangue de jiu-jitsu conhecida como Falange Satânica da região, possuía com a vítima e com seu grupo de amigos. No dia do fato, a vítima acompanhava seus amigos até uma padaria nos arredores da 316 Norte, em Brasília, onde eles foram surpreendidos pelos rapazes da gangue e assim empreenderam em fuga. Durante as perseguições, a vítima acabou se separando de seus amigos e acabou por tropeçar em uma cerca de arame, ficando assim vulnerável às agressões dos réus. Os réus golpearam Marco Antônio com socos, chutes e golpes de artes marciais, os quais causaram uma série de lesões e traumatismos que acabaram por levá-lo a óbito. Marco Antônio foi socorrido ainda com vida e levado ao hospital, vindo a óbito 10 horas depois do ocorrido, sem que isso tivesse chegado ao conhecimento dos réus. Ainda durante a fase da investigação policial foi decretada a prisão temporária dos réus, a qual foi convertida em preventiva depois. Em sede de depoimento na delegacia, Gengis Kane, o líder da gangue, chegou a confessar que teria agredido Marco Antônio. Porém, ele ainda não sabia que Marco Antônio tinha ido a óbito e pensou estar se tratando apenas da confissão relativa ao crime de lesão corporal e não de homicídio. Os réus foram todos denunciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, nos termos dos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, formação de quadrilha, nos termos do artigo 288 do Código Penal, e também pelo crime de corrupção de menores, consoante o artigo 1º da Lei 2.252 de 1954. Durante a fase da instrução processual foram ouvidas ao todo 12 testemunhas da acusação e 31 testemunhas das defesas. Em sede de interrogatório, todos os réus negaram a autoria e participação no crime. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de todos os réus, tendo em vista a existência dos requisitos legais para que a causa fosse processada pelo Tribunal do Júri, isto é, a ocorrência de crime doloso contra a vida. Também em sede de alegações finais, as respectivas defesas dos réus, em síntese, alegaram que, no momento da ocorrência do crime, todos eles estavam em locais distintos do local onde o fato aconteceu, sendo que a defesa de Gengis Kane, inclusive, alegou que ele estaria, no momento do crime, no templo da Igreja Messiânica tentando recuperar o seu relógio que havia sido roubado. Ao final, o juiz-presidente do Tribunal do Júri de Brasília pronunciou 5 dos 6 réus, incluindo o líder da gangue Gengis Kane, para que fossem processados e julgados perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, o crime de formação de quadrilha, o juiz rejeitou a denúncia,
ao entender que não houve o dolo específico dos réus de se associarem para o cometimento de crimes. O julgamento de Gengis Kane e dos outros 4 réus foi inicialmente marcado para o dia 23 de agosto de 1994. Contudo, a defesa de Gengis Kane e de mais 2 dos seus comparsas impetraram, na noite anterior à do julgamento, um habeas corpus, requerendo assim o desmembramento das sessões do júri, adiando o julgamento deles, uma vez que seria necessária a reconstituição do crime para o prosseguimento. De forma a evitar que houvesse anulação do julgamento do júri, caso o habeas corpus de Gengis Kane viesse a ser concedido, o juiz-presidente do Tribunal do Júri decidiu então realizar a sessão do júri marcada para 23 de agosto de 94 somente em relação a 2 réus comparsas de Gengis Kane. Os réus que foram julgados na sessão do dia 24 de agosto foram condenados pelo júri pelo crime de homicídio triplamente qualificado, reconhecendo-se as qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo que a pena foi fixada em 16 anos de reclusão para cada um deles e lhes foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo assim permanecendo presos. O habeas corpus de Gengis Kane e seus outros 2 comparsas foi denegado pela primeira turma criminal, e assim eles tiveram seus julgamentos separados. Gengis Kane sendo julgado no dia 20/9 e seus outros 2 comparsas nos dias 30/9 e 13/10, sendo que todos eles foram condenados pela prática de homicídio triplamente qualificado. Os 4 comparsas de Gengis Kane foram condenados em penas que variaram de 16 a 18 anos de reclusão. Para a fixação dessas penas, foi levado em conta o grau de culpabilidade, as circunstâncias do fato criminoso e os antecedentes criminais que alguns deles possuíam. Já Gengis Kane foi condenado à pena de 20 anos de reclusão. Antes de passarmos para a dosimetria da pena, eu vou adentrar um pouco as teses de defesa usadas por Gengis Kane no Tribunal do Júri. As teses levantadas pela defesa foram as seguintes: a ausência de autoria e participação no fato criminoso, desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte e, subsidiariamente, participação de menor importância no fato criminoso. Apenas para deixar claro, pessoal, e para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou focar na dosimetria da pena apenas do caso de Gengis Kane. Na primeira fase da dosimetria da pena, por ser primário, por apresentar conduta agressiva e grau de culpabilidade altíssimo no fato, Gengis Kane foi condenado a pena base de 18 anos de reclusão, sendo que a juíza considerou apenas uma das 3 qualificadoras, sendo as demais tidas como circunstâncias agravantes. Na segunda fase da dosimetria, a juíza compensou as circunstâncias atenuantes e as agravantes, sendo que a pena ficou mantida em 18 anos. E por fim, na terceira fase da dosimetria, como não houveram causas de diminuição ou aumento de pena, a pena restou fixada de forma definitiva em 18 anos de reclusão, no caso de Gengis Kane. Com relação ao crime de corrupção de menores, a pena base de Gengis Kane foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, houve a incidência da circunstância atenuante que reduziu 6 meses dessa pena fixada. Sendo assim, a pena total de Gengis Kane resultou em 20 anos de reclusão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Gengis Kane e os outros 4 réus apelaram de suas respectivas sentenças, pugnando pela cassação das mesmas e pela submissão de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que aquela decisão teria contrariado as provas nos autos com relação à autoria e à participação dos mesmos nos crimes.
Como pedido subsidiário, eles ainda pugnaram pela revisão, tentando reduzir a pena que lhes foi imposta. A tese de defesa recursal de Gengis Khan sustentou que a repercussão midiática do caso, que é promovida pela imprensa, prejudicou sua defesa, ofendendo-lhe assim o contraditório e a ampla defesa. A acusação, o Ministério Público, também apresentou apelação das sentenças, pugnando assim pela elevação da pena dos réus em relação ao crime de homicídio triplamente qualificado. Em 29 de junho de 1995, a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou improvidas as apelações dos réus, dos apelados, e julgou parcialmente provida a apelação da acusação do Ministério Público. Nas razões do acórdão, os desembargadores fundamentaram que a defesa alega contrariedade da decisão do júri com as provas nos autos, mas somente na parte que os favorece, sem considerar, de uma forma geral, que o conjunto probatório que consta nos autos aponta e demonstra de forma efetiva que eles participaram e concorreram para o cometimento do crime. Em relação ao recurso da acusação, a turma decidiu que a dosimetria da pena não refletiu a gravidade na conduta dos criminosos e assim majorou a pena deles. Gengis Khan teve sua pena majorada para 26 anos. Os demais réus também tiveram suas penas majoradas, que ficaram fixadas entre 20 e 25 anos de reclusão. Depois disso, as defesas de Gengis Khan e de um de seus comparsas ainda apresentaram o recurso de protesto por novo júri, uma vez que o quantum fixado daquelas penas ultrapassou 20 anos de reclusão. Apenas uma curiosidade pessoal: o recurso de protesto por novo júri já não existe mais no nosso ordenamento jurídico, uma vez que os artigos 607 e 608 do Código de Processo Penal, que regulamentavam esse recurso, foram revogados. A primeira turma criminal do TJDFT, ao analisar os recursos das defesas, rejeitou os mesmos. O entendimento foi o de que o protesto por novo júri deveria ser interposto no mesmo prazo da apelação e em face da sentença proferida pelo tribunal do júri, e não em face do acórdão de segundo grau que apenas majorou as penas. Ainda houve a oposição de embargos infringentes por parte da defesa, fundamentados num voto divergente de um dos desembargadores da turma. Porém, eles foram rejeitados por maioria pela primeira turma criminal. Seguindo, a defesa de Gengis Khan ainda tentou desconstituir essa decisão do segundo grau por meio da interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, Gengis Khan alegava que o indeferimento do protesto por novo júri caracterizava cerceamento de defesa, e que essa decisão ainda contrariava a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o recurso, o STJ acolheu os pedidos de Gengis Khan e assim deu provimento ao recurso para assegurá-lo um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Contra essa decisão do STJ, a acusação, o Ministério Público, interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, alegando que houve violação da garantia constitucional da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. Em sede de juízo de admissibilidade, o STJ negou conhecimento ao recurso, fundamentando que a decisão estava em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em 10 de novembro de 1999, Gengis Khan e o seu outro comparsa que havia recorrido e também se beneficiado pela decisão do STJ foram submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e novamente foram condenados pela prática de homicídio triplamente qualificado. Contudo, desta vez Gengis Khan foi absolvido pelo júri em relação ao crime de corrupção de menores. Na dosimetria da pena,
o juízo desta vez fixou a pena de Gengis Khan da seguinte forma. Na primeira fase da dosimetria, considerando o grau de culpabilidade dele no fato, considerando também o fato dele ser líder de uma gangue que agredia moradores da região, sua personalidade desvirtuada e ainda o fato dele utilizar das artes marciais que aprendeu para subjugar as pessoas, a pena foi fixada em 21 anos de reclusão. Da mesma forma como ocorreu no julgamento anterior, na segunda e terceira fases, as atenuantes e agravantes foram compensadas e não houveram circunstâncias de aumento ou diminuição de pena. E assim, a pena ficou fixada em 21 anos de reclusão. O comparsa de Gengis Khan, que também foi julgado, e no primeiro julgamento havia pego uma pena de 25 anos de reclusão, desta vez recebeu uma pena de 21 anos e 6 meses de reclusão, tendo essa pena superado até a do próprio Gengis Khan, uma vez que ele foi condenado também pelo crime de corrupção de menores. Contra essa sentença, os pais da vítima, Marco Antônio Velasco, na condição de assistentes da acusação, interpuseram apelação. Na apelação, eles questionavam a fixação da pena, alegando que ela foi fixada em desacordo com a gravidade do crime cometido, uma vez que foram desconsiderados os resquícios de crueldade utilizados e decorrentes das circunstâncias que desfavoreceram a vítima, como por exemplo o fato dos agressores estarem em maior número, serem todos lutadores de artes marciais e serem todos muito mais fortes que o rapaz. Alegaram ainda que a pena de Gengis Khan, enquanto líder da gangue, foi fixada em patamar hierarquicamente inferior à do seu comparsa, tendo em vista que ele era o líder da gangue e coordenou o massacre contra a vítima. Pugnaram por fim na apelação pela elevação da fixação da pena. Do outro lado, Gengis Khan também recorreu da sentença. Ele pedia pela submissão a um novo julgamento por parte do tribunal do júri, alegando que a decisão contrariou as provas que haviam nos autos, fundamentos semelhantes aos que ele utilizou no primeiro recurso que ele entrou contra o julgamento passado. Buscou ainda, de forma subsidiária, a redução da pena fixada no mínimo legal e a exclusão das qualificadoras. As apelações foram analisadas pela segunda turma criminal do TJDFT, que julgou, no final das contas, pelo improvimento das duas apelações. No caso da apelação dos pais da vítima, os desembargadores fundamentaram que a dosimetria da pena obedeceu os parâmetros corretos, uma vez que a pena de Gengis Khan foi fixada acima do mínimo legal, justamente pelo juízo denotar preocupação com a gravidade do caso. No caso da apelação de Gengis Khan, o colegiado entendeu que a decisão do tribunal do júri se ateve à prova nos autos, que demonstrava de forma contundente sua autoria e participação no fato criminoso. E ainda fundamentou que a dosimetria da pena foi fixada e realizada no patamar correto, utilizando-se dos parâmetros legais adequados. E assim, o acórdão do segundo grau de jurisdição transitou em julgado no dia 29 de agosto de 2002, sem nenhuma interposição de recurso pelas partes. Em virtude de Gengis Khan e seus comparsas terem sido presos preventivamente a partir de 13 de agosto de 1993, a execução penal iniciou-se provisoriamente no momento do recolhimento deles à prisão. Os comparsas de Gengis Khan tiveram suas penas extintas entre 2001 e 2006, sendo que alguns deles, inclusive, foram beneficiados por indultos no decorrer do cumprimento da pena. Em 17 de março do ano 2000, Gengis Khan, enquanto ainda tentava recorrer da sentença que o havia condenado, foi beneficiado pelo juízo da execução com o direito
de sair da penitenciária para frequentar alguns cursos preparatórios para vestibular. Em 8 de agosto de 2000, Gengis Khan foi beneficiado pelo juízo da execução com livramento condicional da pena, nos termos do artigo 131 da Lei de Execuções Penais, podendo assim cumprir o restante de sua pena em liberdade desde que cumprisse os requisitos do artigo 83 do Código Penal. A mãe de Marco Antônio Velasco, Valéria Velasco, era jornalista e trabalhava no Correio Brasiliense, um jornal de grande circulação aqui no Distrito Federal. Ela trabalhou nesse jornal na década de 80. Grande parte do clamor popular que o caso de Marco Antônio teve deve-se à repercussão midiática promovida pela imprensa, tendo em vista a barbaridade dos acontecimentos. Valéria Velasco ainda criou o Convive, um comitê para vítimas de violência, depois da morte do filho. Valéria Velasco faleceu no dia 17 de abril de 2018. O advogado que representou os pais de Marco Antônio na condição de assistentes da acusação foi o Dr. Antônio Carlos Almeida de Castro, popularmente conhecido pelo apelido de Cacai. Segundo registros realizados na época, Valéria Velasco, antes do que aconteceu com Marco Antônio, foi na delegacia registrar 2 ameaças de gangues que haviam sido feitas contra o filho, mas não foi levada a sério pelos policiais, que pensaram se tratar apenas de rixas entre adolescentes. Apesar de ter insurgido-se contra a sentença que o condenou através da interposição de diversos recursos, Gengis Khan teve o livramento condicional deferido em 2002, antes do trânsito em julgado da sentença que o condenou. O envolvimento de Gengis Khan em práticas criminosas continuou mesmo após o caso de Marco Antônio Velasco. Em 2003, ele foi preso em flagrante por estelionato e falsidade ideológica ao tentar comprar um celular com identidade e cheques falsos. Por esse crime, ele foi condenado a pena de 7 meses de reclusão e perdeu o direito ao livramento condicional. Em 2007, por bom comportamento, ele conseguiu a conversão da pena para responder em regime domiciliar. Em 2008, ele foi flagrado com maconha e haxixe, sendo preso novamente, sendo que ele até tentou fugir da penitenciária na companhia de outros detentos, não tendo sucesso. Em 2022, no ano passado, Gengis Khan se envolveu em novas polêmicas. Além de ter tido 3 denúncias de violência doméstica contra ele se envolveu em um caso curiosamente peculiar. Ele ameaçou a família da dona do imóvel que ele morava de aluguel, na Vila Planalto, em Brasília, uma vez que foi cobrado pelo atraso no pagamento do aluguel. Logo após a ocorrência desse episódio, Gengis Khan foi vítima de agressões de um grupo não identificado, o qual o espancou e o deixou hospitalizado. Bom, pessoal, esse foi o caso Marco Antônio Velasco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre o que nós conversamos no vídeo, deixem aqui nos comentários, nós respondemos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Coloque aqui nos comentários também outros casos que vocês querem ver serem analisados. E vou ficando por aqui. Um abraço a todos.